Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos começar a estudar os desdobramentos, da Primeira Guerra Mundial, naquele período chamado Entre Guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse período nos Estados Unidos vai ficar marcado pela crise de 29 e o New Deal, que é o tema da aula de hoje. Belezinha? Então, peço que vocês tenham em mente todos os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, como é que ela acabou, quais foram as consequências para os países da Europa e para os próprios Estados Unidos, para entendermos como a década de 20 vai se estender agora na nossa aula, tá bom? Por isso que quem não assistiu, quem nem se esqueceu já, volta lá no vídeo lá da Primeira Guerra Mundial, assista novamente as duas aulas para retomar e entender um pouco o que foi a crise de 29. Belezinha? Vamos lá então. Dinâmica e crise do capitalismo. A década de 20 nos Estados Unidos é chamada de os loucos anos 20 ou os anos dourados, porque vai ser uma década de prosperidade dentro da história do norte-americano, do estadunidense. Ele sai vitorioso da Primeira Guerra Mundial, ele sai fortalecido como o país mais com poderio, vamos dizer assim, a nível mundial. Então, os Estados Unidos da América se tornam essa grande potência que eles são até os dias atuais. Então, até chegar o ano de 1929, é uma década de grande prosperidade. Então, por isso que esse tema a gente fala que é a dinâmica e a crise do capitalismo. Pois a Primeira Guerra Mundial, então, vai deixar um saldo negativo na Europa. Milhões de perdas humanas, as cidades vão estar devastadas, Vários países vão ter grandes dificuldades econômicas. Além disso, nós tivemos algumas insurreições revolucionárias na Alemanha, na Hungria e na Bulgária. E a onda de ocupação de fábricas no norte da Itália, que pareceu anunciar que a Revolução Socialista tinha chegado no Ocidente. Lembre-se, a Rússia dá início a um novo império no mundo. Que império é esse? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a União Soviética estava tentando também, da mesma forma que os Estados Unidos, estender um pouco os seus domínios e a sua influência ideológica no mundo, A partir do ano de 1924, contudo, as insurreições no mundo já tinham sido debeladas e a economia europeia começou a apresentar sinais de recuperação. Então a gente vai estar início aos loucos anos 20, que é o quê? É uma grande prosperidade econômica dentro dos Estados Unidos. Por qual motivo? Porque vários países europeus dependiam da economia norte-americana, porque estavam destruídos, então precisavam comprar comida, ferro, roupa, vestuário, diversas coisas que eles compravam de quem? Dos Estados Unidos. Então por isso que os Estados Unidos foram os grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial, porque eles eram o país mais rico no mundo e praticamente todo o mundo ocidental, leia-se a Europa, quase todo o continente europeu foi nos Estados Unidos pegar empréstimo para reconstruir as suas cidades. Então, com isso, era um país fortalecido. Porém, a partir do ano de 1924, as economias europeias começaram a ser restabelecidas, começaram a ganhar fôlego, a não depender tanto assim dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, vai se implantar na União Soviética um modelo de Estado que se caracterizava no aspecto político num regime ditatorial e centralizado, como eu falei para vocês na aula sobre a Revolução Russa, Então, a União Soviética nasce como um país, como um império, Só que um império ditatorial, Vai ser comandado por Joseph Stalin, Ao longo da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar isso em alguma próxima aula futura. Mas o Stalin vai instalar esse regime ditatorial dentro da União Soviética que vai causar todo esse rebuliço no mundo, No aspecto econômico, a União Soviética decretava defendia um modelo de economia planificada que obteve um extraordinário sucesso, Uma economia onde era tudo voltado para o Estado. O Estado controlava tudo, estatizava todas as empresas do país, comandava tudo que é do país, pertencia ao Estado. Então isso vai ter um extraordinário êxito porque o Estado começa a controlar e criar regras para as coisas que acontecem dentro da União Soviética. Então a gente tem um nível de desigualdade social caindo um pouco nesse período na União Soviética, mas não esquecendo que se tratava de um regime autoritário, ditatorial. E quando a gente estiver falando de ditadura militar no Brasil, eu vou trabalhar com vocês a importância desses conceitos e entendermos bem qual a diferença de autoritarismo para autoritário, ditadura para uma democracia. Vocês aguardem que a gente vai ter uma aula muito legal sobre isso, Então, além disso, nós tivemos então um rápido crescimento econômico soviético, Vai gerar um sentimento de que o socialismo era uma alternativa viável para o capitalismo, Então a gente tinha em xeque, de um lado o socialismo, do outro capitalismo, duelando, vendo qual era a melhor característica econômica para o mundo nesse sentido, Então essa é a bandeira da União Soviética, como nós vimos na nossa última aula, Os grandes defensores do socialismo, que vai rivalizar com o capitalismo norte-americano.
Do outro lado do Atlântico tem os Estados Unidos da América, que emergiam como o centro do capitalismo mundial, e é até hoje, né? E o principal credor dos países europeus esgotados por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, com a prosperidade dentro dos Estados Unidos, nós temos o que nós chamamos em história e na vida de American Way of Life, né? Os americanos começam a propagar essas ideias do American Way of Life. O que era o American Way of Life? É o estilo de vida americano, né? Então era caracterizado pelo consumo em massa e pela produção em larga escala, estimulados por uma política de crédito bancário livre e do controle estatal. Então aquela ideia de que quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso comprar de tudo, celular, roupa, celular não, porque naquele período não existia, né? Mas telefone, automóvel, roupa, comida, casa. Então é aquele consumo desenfreado que é propagado pelos Estados Unidos até hoje, né? Até hoje, se você pega uma propaganda dos Estados Unidos, é sempre você comprar alguma coisa. Ou é comer um fast food, ou é comprar um celular, um iPhone, algo do tipo, né? Então, voltado para esse consumismo exacerbado. Inclusive os fast foods, McDonald's, Burger King, todas essas marcas, essas grandes marcas de comida rápida, nascem nesse período também nos Estados Unidos, tá bom? Que é caracterizado por essa bandeira, como vocês conhecem muito bem. O American Way of Life, então, era esse estilo de vida americano voltado muito para o consumo, como vocês podem ver nessas propagandas da época, né? Então esses são encartes, pequenos encartes de revistas e jornais que faziam propaganda na época do consumo exacerbado, né? De comprar muita coisa, como uma geladeira cheia de alimentos, né? Você comprar uma cerveja própria do americano, né? Então, enjoy the American way of life, né? Então, aproveite o estilo de vida americano, né? Uma propaganda muito ligada à cerveja, para você consumir uma bebida própria dos americanos, ou comprar uma TV, que era a revolução da época, né? Foi das grandes criações do século XX, a TV vai ser aquela que vai mais impactar o mundo, não só os Estados Unidos, mas o mundo vai ser impactado pelo surgimento da televisão, assim também como a compra de carros e tudo mais. Então esse estilo de vida, de consumo, de viver bem, era propagado por toda a década de 20. Só que teve um problema, né? Os Estados Unidos não se prepararam para aquilo que vinha no final da década de 20, que a gente começa a ver agora. Então, a dinâmica e a crise do capitalismo. Nas primeiras décadas, nos primeiros anos da década de 20, na verdade, os Estados Unidos tiveram um crescimento industrial acelerado, né? Então, impulsionado pelo aumento do consumo interno e pela expansão do mercado externo. Então, consumiam bastante e vendiam muito para outros países no mundo, né? No início do século XX. Por que isso acontecia? Porque os Estados Unidos eram o único país que ainda estava bem pós Primeira Guerra Mundial. Os países da Europa, que eram os outros nações capitalistas no mundo, estavam quebradas por causa da Primeira Guerra Mundial. Estavam todas elas se reconstruindo. Até a Inglaterra e a França, que saíram como lado vencedor junto com os Estados Unidos e a Rússia, mesmo assim, eles também estavam quebrados porque foram bombardeados, foram invadidos, tudo mais que uma guerra envolve, né? Então os Estados Unidos, é por isso que no início da década de 20, os Estados Unidos era superpotência, essa grande potência no mundo, né? Com grande parte do potencial industrial e agrícola dos países europeus arruinada pela guerra, os Estados Unidos da América então assumiu a liderança mundial das exportações. O cenário vai mudar completamente a partir do ano de 1929, famigerado ano de 1929. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York e os efeitos que ela produziu em todo o mundo capitalista interromperam o breve período de melhoria da economia europeia e o grande crescimento econômico estadunidense, né, com consequências sociais e políticas que durariam vários anos. Então a Bolsa de Valores, né, que é aquele mercado capitalista, mercado de ações, né, ações é uma pequena parte da propriedade de uma empresa. Então digamos que o Colégio Servos da Rainha entre na Bolsa de Valores. Então se você comprar uma ação do Colégio Servos da Rainha, você vai ser dono de tantos por cento do Colégio Servos da Rainha. Digamos que você compre 5% de ações, então você é dono de 5% do Colégio Servos da Rainha. Então era assim o mercado de ações. E a partir do momento que ela quebra, quer dizer que o valor de todas as ações elas caem. Se elas caem, teoricamente todo mundo vai poder comprar, mas nada vai ter valor. Então como é que você vai comprar algo que não tem valor? É esse o problema gerado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Por que isso aconteceu, professor? Porque os Estados Unidos não se prepararam para aquilo que vinha no final. Logo após um período de grande prosperidade, geralmente sempre vem um período de crise econômica. Alguns dos teóricos do capitalismo afirmam isso. Não sei se foi Adam Smith, não sei qual foi o teórico. Desculpa, agora eu esqueci o nome dessa pessoa, tá bom? Não é à toa que, em 2008, no Brasil, nós vivemos uma grande crise econômica. Na verdade, dizem que até hoje nós estamos nessa mesma crise, né? Mas antes de começar a crise em 2008, né, a partir do ano de 2003, nós estávamos num grande progresso econômico no Brasil, né? Nós tivemos várias políticas sociais criadas,
a classe baixa ascendendo a classe média, né? Tantos milhões de brasileiros deixando a linha da pobreza. Então a gente teve uma prosperidade no Brasil. Veio o ano de 2008, os governos não se prepararam. Em 2008 veio uma crise que atingiu bastante, impactou bastante o Brasil, né? Então aqui nós temos agora dois encartes legais que mais ou menos vão ilustrar esse período, né, dessa quebra da Bolsa de Valores, né? Primeiro essa imagem, né, The Great White Way, né, Broadway, Nova York City, né? É uma ilustração que mostra as ruas da Broadway em Nova York, em 1921. Os automóveis e as propagandas publicitárias revelavam a prosperidade econômica dos Estados Unidos no começo dos anos 20. A Broadway, que é essa, né, talvez é a maior avenida comercial do mundo, né, que fica em Nova York, né, que tem espetáculos, casas de teatros, tem esses megatelões que fazem propaganda. Então, basicamente, todo mundo que visita os Estados Unidos acaba indo na Broadway, né? Ali naquela junção da Big Apple, né? Que é Nova York. Então, essa cidade, né? Esse país não se prepararam economicamente para uma crise que vinha no final daquela década, né? E aqui nessa fotografia nós temos desempregados reivindicando a ajuda do governo em frente ao Congresso dos Estados Unidos em Washington, né? Foto de 1972, que já é nas consequências dessa crise iniciada no ano de 1929, né? E como é que se deu o início então dessa crise, né? Nós tivemos a chamada quebra da Bolsa de Nova York, que eu já citei anteriormente, né? A prosperidade econômica dos Estados Unidos impulsionou a especulação das bolsas de valores, né? Com isso, milhares de investidores aplicaram suas economias no mercado de ações, que não tinha nenhuma regulamentação, que não tinha naquela época, né, nenhuma regulamentação governamental. Muitos chegaram a hipotecar suas casas para comprar ações de empresas, apostando na sua crescente valorização. Hipotecar é basicamente você dar sua casa como garantia para algum negócio, né? Ah, eu vou comprar um carro. Se eu não te pagar, você pode ficar com a minha casa. Então as hipotecas eram mais ou menos isso, né? No entanto, esse crescimento econômico vivido nos Estados Unidos não beneficiava todos os trabalhadores, né? Só vai beneficiar a elite industrial, econômica, capitalista dos Estados Unidos. Os salários não cresciam no mesmo ritmo da produção industrial e os pequenos proprietários rurais sofriam com os baixos preços aos seus produtos. E além disso, com a crescente mecanização da produção industrial e agrícola, muitos trabalhadores perderam os seus empregos, né? Então foi a primeira grande consequência, um aumento exacerbado do desemprego nos Estados Unidos naquele período, né? Porque os pequenos proprietários começam a ficar sem dinheiro, porque os seus produtos estavam valendo muito pouco, né? E eu estou falando de grãos, cereais, já era um país bastante industrializado, então o que as indústrias produziam também não estava sendo vendido, então a gente estava tendo um grande problema econômico, né? E no final da década de 20, então, os produtos industrializados estadunidenses já não eram absorvidos nem pelo mercado interno. Então eles estavam produzindo bastante e não estavam vendendo quase nada, né? Então você estava tendo um acúmulo de mercadorias para vender, o que estava saturando o mercado interno e não estava sendo abastecido nem pelo mercado externo, já que os países europeus começavam a recuperar a sua capacidade de compra. Lembra, né? A partir do ano de 1924, os países europeus começam a se recuperar economicamente, então passam a depender cada vez menos dos Estados Unidos. Contudo, as empresas, mesmo à beira da falência, tinham suas ações artificialmente valorizadas na Bolsa de Valores. Até que vem o chamado mês, o grande mês da decadência econômica dos Estados Unidos. Em outubro de 1929, né, diante de alguns sinais de depressão que se aproximavam, depressão é quando a economia de um país cai, né, investidores colocaram um grande número de ações à venda. Ou seja, o Colégio Celso da Rainha, os outros colégios, as outras faculdades, né, pegaram as ações das suas empresas e colocaram à venda, todas elas. O excesso de ações sem compradores no mercado provocou uma queda brusca do seu valor. É aquilo que eu falei, muitas pessoas estavam vendendo, só que não estavam vendendo ações, só que essas ações não estavam mais valendo nenhum dinheiro. Então ninguém estava comprando essas ações, né? O que vai acontecer é que vai provocar uma queda brusca do valor de cada um desses imóveis, dessas empresas, né? E no dia 24 daquele mês, a Bolsa de Valores de Nova York entrou em colapso, paralisando suas atividades e espalhando pânico entre os investidores, né? As ações, então, vão perder todo o seu valor, levando milhões de investidores à ruína. Sem dinheiro, fábricas e bancos faliram rapidamente. Ou seja, as pessoas que eram ricas ficaram pobres da noite para o dia, os pobres ficaram cada vez mais pobres da noite para o dia. Então começou um período de grande depressão na economia dos Estados Unidos, onde boa parte de sua população ficou desempregada devido à quebra da Bolsa de Valores, devido à crise de 29.
O que causou essa crise de 29? É bom entender isso. O que vai causar essa crise de 29 é que os Estados Unidos estavam produzindo muito, porque eles vinham de uma década de prosperidade, né? Os loucos anos 20, tem que consumir, tem que comprar, tem que consumir, tem que comprar. Só que chegou um momento que as pessoas não estavam mais comprando tanto, as pessoas não estavam mais vendendo tanto para a Europa e as fábricas ainda lá, construindo, produzindo. Então a gente estava tendo um excesso de produtos, que na hora de vender não tinha compradores para esses respectivos produtos. Por isso que o valor de tudo vai cair nos Estados Unidos. A quebra da bolsa, então, vai ter consequências desastrosas para a economia dos Estados Unidos. Entre o ano de 1929 e o ano de 1932, a produção industrial estadunidense caiu 54%. Galera. Uma produção industrial cair 54% é um desastre na economia de um país, ainda mais quando é acúmulo de anos, como aconteceu nesse período. E o número de desempregados nos Estados Unidos naquela época saltou de 400 mil para 12 milhões em 4 anos. Em 4 anos, você teve de 400 mil trabalhadores a 12 milhões de trabalhadores desempregados nos Estados Unidos. Esses mesmos 12 milhões, por curiosidade da vida, são os números atuais de desemprego no Brasil, né? Atualmente, 2020, nós estamos no mês, começando junho, né? No mês de junho, estamos com 12,5 a 6 bilhões de desempregados no Brasil. A grande depressão econômica que marcou a década de 30 gerou um clima de pessimismo, né, que se expressou em todos os setores da sociedade. Então é uma galera que consumia bastante, que estava feliz, que estava comprando tudo, vendendo tudo, prosperidade e do nada teve a quebra da bolsa de valores. Então essa depressão que era econômica passa a ser uma depressão física também. As pessoas começam a adoecer, passar fome, passar dificuldade. Por isso que essa história é bem emblemática nos Estados Unidos. E por que a gente fala tanto se acontecer nos Estados Unidos? Porque tudo que envolve economia, se acontece algo nos Estados Unidos, impacta no mundo, como a gente vai ver já já. Então aqui são fotografias da época, né? Naquele período da crise econômica, pessoas às ruas, né? Vendendo os carros, fazendo negociações para tentarem sobreviver aos efeitos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, né? Os efeitos mundiais da crise. Então, como eu disse para vocês, a crise econômica causada pela quebra da Bolsa de Valores em 1929 não ficou restritamente ao território norte-americano, né? Ele vai se expandir, essa crise vai chegar a todo o quadro do globo, né? Nesse quadro de profunda recessão, os Estados Unidos suspenderam importações e cortaram crédito aos demais países. Ou seja, eles não estavam comprando mais nenhuma mercadoria de qualquer país que não fosse os Estados Unidos. Isso vai impactar principalmente o Brasil e a América Latina, porque os Estados Unidos sempre foram boa parte dos produtos de materiais básicos, né, que a gente fala dos Estados Unidos, eles compravam muito da América Latina, né, para produzir nos Estados Unidos, e eles cortaram essa relação. Então isso vai impactar praticamente toda a Europa Ocidental e a América Latina, que vão ser atingidas pela crise, né? Nos anos 30, com o objetivo de combater a depressão econômica, o governo dos Estados Unidos e de vários outros países adotaram medidas de intervenção e regulamentação da economia. Desse modo, então, a crise econômica significou também um duro golpe ao liberalismo econômico. É a mesma teoria do atual ministro da Economia, né? E mostrou a necessidade da intervenção estatal para salvar a economia, né? Ou seja, que o Estado, que o governo comece a organizar, a controlar, a administrar a economia de um país. Somente com essa administração, com esse controle, é que a economia dos Estados Unidos puderam voltar aos poucos até a capacidade que eles tinham no início da década de 20, né? Aqui mais uma fotografia que ilustra os impactos, né? Como foi assim uma crise econômica que vai impactar todos os habitantes. Foi um período de muita loucura nos Estados Unidos. As pessoas iam para as ruas buscar qualquer oportunidade de emprego, de vender alguma coisa, de tentar dinheiro para sobreviver, para comprar comida, para fazer uma série de coisas. É nesse período que várias famílias vendem suas casas e começam toda uma família, que eu falo avó, tio, tia, pai, mãe, então toda uma família começa a vender suas casas e todos habitam a mesma casa para conseguir sobreviver nesse período, né? Então foi um período de muita decadência, né, na economia dos Estados Unidos. Só que são os Estados Unidos da América e essa crise econômica não ia perdurar por muito tempo, né? E aí vem um presidente, Franklin Delano Roosevelt, e vai implementar o chamado New Deal. O que vai ser o New Deal? New Deal vai ser o plano de recuperação econômica dos Estados Unidos da América para vencer essa crise de 29. No ano de 1933, então, tivemos eleições nos Estados Unidos. Quem ganhou foi o democrata Franklin
Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, que vai tomar posse como presidente dos Estados Unidos com um compromisso, esse era o marketing da propaganda dele, né, de tirar o país da crise. E ele vai conseguir. Assim que assumiu o governo, então, Roosevelt colocou em ação um plano de reorganizar a produção industrial e agrícola que alavancaria a economia, que ficou conhecido como New Deal. Então, o que era o New Deal? Significa, traduzindo, é novo acordo, né? Então, era um programa de recuperação econômica dos Estados Unidos. Esse programa estabelecia medidas para limitar a produção e reduzir os estoques agrícolas. Lembra que eu falei para vocês que eles estavam produzindo muito e não estavam vendendo isso tudo? Então, ele vai regular isso, vai falar, ó, as empresas têm que produzir menos, né? Para reduzir os estoques que eles tinham nas fábricas, né? Visando conter a queda dos preços. Também incluía a concessão de financiamento à indústria a juros baixos, ou seja, dar empréstimo para as indústrias se reorganizarem, pagarem salários de funcionários, pagarem suas dívidas a juros baixíssimos, né? Que é mais ou menos algo que o governo está tentando fazer atualmente, né? Nessa crise da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Incentivos às exportações, então voltou novamente aquela ideia de exportar, de vender para fora, né? Para assim aumentar o lucro e entrar mais dinheiro na economia norte-americana. Redução da jornada de trabalho, que vai fazer com que as fábricas tenham que contratar cada vez mais pessoas, criando novos empregos. A fixação de um salário mínimo e grande investimento em obras públicas. Qual era a ideia de grandes obras públicas, né? Era a geração de empregos, né? Uma grande obra pública, uma ponte, uma escola, alguns prédios, um estádio de futebol, que nem aqui em Brasília, né? Demanda muita mão de obra, né? Então você vai empregar muitos trabalhadores. Qual é a lógica do capitalismo? Se você tem dinheiro para comprar, para gastar, e assim você faz a roda do capitalismo girar novamente. É assim que funciona o sistema capitalista. Dinheiro parado é crise. O dinheiro ele tem que estar sempre circulando. Então é você recebendo, comprando, pagando. Assim a economia volta a girar e as pessoas voltam a enriquecer nos Estados Unidos. Os recursos públicos utilizados, então, para a realização desses programas foram garantidos por meio da cobrança de impostos mais altos dos ricos, né? E da emissão de dinheiro. Ou seja, se cobrava mais tributos, mais impostos dos mais ricos e se emitia, né, que é imprimir muito dinheiro para entrar em circulação nos Estados Unidos. Ué, professor, então para sair de uma crise econômica é só a gente imprimir dinheiro? Não, tem uma consequência grave nisso, né? Que está até escrito aqui na lousa de vocês. Mesmo que essa medida provocasse um processo inflacionário. Quanto mais dinheiro você tem em circulação, mais alto será o preço das coisas. Então, no final das contas, não adianta muito. Mas qual é a ideia? Que você vai ter uma falsa sensação de ter dinheiro. Então você vai poder consumir, comprar muito e assim você faz a roda do capitalismo girar novamente. Então o New Deal vai dar muito certo nos Estados Unidos. Essas ideias do Roosevelt, ele tomou emprestado de um economista chamado Keynes, né? Por isso que essa ideia do New Deal é o chamado keynesianismo, né? É a aplicação dessas ideias econômicas fortalecidas para restituir o poder econômico dos Estados Unidos e vai dar certo. Eles chegam na década de 40 já fortalecidos e abandonando um pouco a crise econômica que eles haviam vivido. Isso não vai acontecer no mundo. O mundo vai demorar um pouco mais para superar essa crise econômica do ano de 1929. E Roosevelt, para quem nunca viu na vida, é esse carinha bem aqui, tá bom? É claro que essa foto está colorida um pouco, porque as fotografias da década de 30 ainda são fotografias que em sua maior parte eram fotografias em preto e branco, mas essa está aqui colorida para vocês saberem quem foi o democrata Franklin Roosevelt, tá bom? Turma, muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que a aula de hoje foi sobre a crise de 29 e o New Deal. Peço que se ficaram com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu vou estar lá disponível para sanar as possíveis dúvidas de vocês, né? Feito isso, um forte abraço, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.